Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e serei o professor de vocês da disciplina de Informática Básica. Bom, hoje nós iremos falar sobre o conceito de gerenciamento de informações. Gerenciamento de informações, galera, não é uma coisa que cai em concurso público não. E simplesmente despenca, é muito cobrado em todas as bancas, tá? Então vamos prestar atenção porque essa aula é muito importante para que você consiga ter êxito, né, na sua prova e consequentemente possa conseguir a tão almejada a sua vaga, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: nós temos, né, três formas de gerenciar. Na verdade, a gente tem três tipos de gerenciamento. Nós somos familiarizados a identificar o seguinte, que a gente tem que gerenciar arquivos, que nós temos que gerenciar pastas e nós temos que gerenciar programas, tá? E aí o que acontece? Eu coloquei um macete bem tranquilo para vocês, para que vocês possam compreender. Quando a gente gerencia arquivos e pastas, quem que gerencia isso é o Windows Explorer, que foi o que a gente viu na aula passada, né? E aí o que acontece? Quem gerencia programas é o painel de controle. Então esse aqui é um esquema básico que nós conseguimos gerenciar através do sistema operacional Windows 7 três coisas. Quais são essas coisas? Arquivos, pastas e programas. Os arquivos e pastas, quem gerencia é o Windows Explorer. Os programas, quem gerencia é o painel de controle. Uma coisa também interessante, é chato, eu sei que é chato, né? Muitas pessoas criticam, mas quando a gente fala de informática, algumas terminologias, né, tem sinônimos, né, ou nomenclaturas que fazem referência à mesma coisa. E a pasta, gente, tem um outro nome também. Algumas bancas, principalmente as bancas estilo FCC, estilo CESP, FGB, ele quer procurar se você realmente entende o que é o conceito de diretórios, né? O que é diretórios? Diretórios são pastas, né? Se você entende o conceito de pastas também ou vice-versa. Então, se ele estiver falando de pasta ou se ele estiver falando de diretório, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ficar atento com esses detalhes. Algumas bancas utilizam uma nomenclatura e as outras bancas utilizam outra nomenclatura. Mas as duas terminologias fazem referência à mesma coisa. Beleza? Entendemos então? Então, vamos adiante, tá? Bom, vimos também que quem gerencia as pastas e arquivos é o Windows Explorer. Entendemos o conceito, né? Que é o que? Para gerenciar arquivos ou pastas. Arquivos é um conjunto de algum dado, de algum aplicativo, né? E as pastas é como se fosse uma biblioteca, onde você permite gerenciar vários arquivos. Vimos que essas pastas podem ser chamadas de diretórios, né? E que existe uma pessoa por trás que gerencia, que é o Windows Explorer. Mas não adianta eu entender só o conceito, eu preciso entender também como que eu consigo nesse gerenciador. E como que você consegue encontrar esse gerenciador? De duas maneiras, tá? Qual que é a primeira maneira que a gente consegue gerenciar, galera? Nós conseguimos abrir o Windows Explorer através das teclas de atalho. Qual é a tecla? É o botão WinKey, né, que é a bandeirinha do Windows, mais a letra E, né? Então, Windows Explorer, né? E aqui eu coloquei para vocês a imagem do teclado para facilitar a vida de vocês, né? Normalmente a bandeirinha do Windows fica do lado esquerdo inferior, né? Mais a tecla E. E aí também, né, nós podemos utilizar a opção do mouse, né? Até porque o sistema operacional Windows 7 ele é um sistema que utiliza interface gráfica, né? Então, como que a gente consegue utilizar o Windows Explorer através de interface gráfica? Você vai selecionar o menu iniciar e aí você vai aqui na opção computador, né? Então, quando você clica na tela do computador, vai aparecer para você simplesmente o gerenciador, né, de arquivos e pastas do Windows, também conhecido como Windows Explorer, né? Quando você clicar, vai aparecer essa telinha aqui. E aí vamos entender coisas que cobram no concurso público, tá? Bom, que o Windows Explorer ele é um gerenciador de pastas e arquivos do Windows, isso é tranquilo, né? Ele já não está cobrando mais isso. Mas ele pergunta para você o seguinte: quais são as informações que o Windows Explorer pode trazer para mim? E aí você tem que estar preparado para isso, né? Ah, professor, então vamos entender o que ele cobra para a gente. Bom, na parte superior, né, da tela do Windows Explorer, vimos que
qualquer janela de tarefa do Windows é um formato de um retângulo, né? Então na parte superior você sempre vai encontrar os menus, né? O que são os menus? São as opções que você pode fazer com aquela tela, né? E aí do lado esquerdo, né? Você vai encontrar o que aqui? Você vai encontrar as bibliotecas e consequentemente as pastas, né? O que seria a biblioteca? Essa partinha aqui, ó. Né? Biblioteca é como se fosse um conjunto maior de pastas, né? Vamos pegar o conceito de uma biblioteca em si do mundo físico. Uma biblioteca pode conter vários tipos de livros e cada livro, né, pertence a essa biblioteca. Utilizando essa mesma analogia, é como se fosse assim, gente. Cada pasta é um livro e esse livro pertence a uma biblioteca. Beleza? E aí o que acontece? O Windows ele tem uma biblioteca padrão, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Nessa biblioteca padrão, nós temos algumas pastas que sempre vai existir independente do sistema, que seja o Windows Start, Ultimate, enfim. Todos os sistemas do Windows 7 vai ter a mesma biblioteca, que seria a pasta documentos, a pasta imagem, músicas, vídeos e downloads. Tá? Essas são pastas que são padrão, o próprio nome já fala, né? Já vem pré-definido, certo? Uma coisa que eles estão cobrando em concurso público agora que é interessante, né? Por exemplo, o Windows já vem com biblioteca? Vem, mas o usuário pode criar um tipo de biblioteca? Pode, tá? Pode, então fiquem atentos a esse quesito aí. O Windows ele vem com padrão, né, de biblioteca, mas o usuário em si ele pode alterar ou criar um novo tipo de biblioteca, beleza? Outra coisa interessante, que informações a mais eu consigo visualizar, né, no Windows Explorer? Essa parte aqui é interessante também. Tá? Por quê? Porque hoje a gente vive a era da informação, a gente vive conectado, né? Então a gente sempre está conectado a outros tipos de dispositivos, outros tipos de computadores, né? Na própria casa nossa, se você tiver um computador e você tiver uma Smart TV, você tem dois dispositivos que podem trocar informações, né? Então o que acontece? No Windows Explorer permite gerenciar isso. Se você tiver, por exemplo, vários computadores na sua casa, aqui no Windows Explorer você vai entrar na rede e vai conseguir visualizar quais são os computadores. Então é permitido também mostrar, né, quais os computadores. E aí eu coloquei um enfoque aqui porque hoje a gente não tem só computador, a gente não tem só o notebook, a gente pode ter tablet, a gente pode ter uma Smart TV, a gente pode também ter um smartphone. Então todo e qualquer dispositivo que conecta a uma rede vai estar sendo visualizado aqui através do Windows Explorer. Beleza? Então entendemos o conceito, né? Entendemos a questão para que serve e quais informações que são visualizadas. E agora a gente vai começar realmente o gerenciamento de informações, tá? Bom, entrando na parte de gerenciamento de informações, uma coisa que eles estão cobrando e muito recentemente nas provas de concurso público, que é o seguinte: todo o sistema operacional, galera, ele tem um tipo de sistema de arquivo, né? Se o Windows Explorer gerencia arquivos e pastas, a gente tem que ter um tipo de sistema. Então, por exemplo, se você utiliza o sistema Linux, é um tipo de arquivo. Se você utiliza o sistema Windows, é um tipo de arquivo, né? Então, qual que é o sistema de arquivos que o Windows utiliza? É o NTFS. É isso que você precisa saber para sua prova. Então o Windows, ele possui um tipo de arquivo independente. Esse tipo de arquivo é diferente, por exemplo, do sistema Linux, é diferente do sistema da Macintosh, né? E qual que seria o arquivo, o tipo de sistema de arquivo em si que o Windows trabalha? O NTFS. Beleza? É isso que você precisa saber para a sua prova, tá? Então vamos entender como que eles cobram isso na prova da gente. Beleza? E aí ele pergunta o seguinte: a questão aconteceu no ano de 2015 para o cargo de técnico, né? Foi cobrado pelo TRE de Goiânia, né? A banca realizadora foi o CESP, e ele cobra o seguinte: julgue o item que se segue relativo à organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. No Windows 7, todos os arquivos de usuários que não requeiram segurança devem estar associados a uma biblioteca padrão, que seria documentos, músicas, imagens e vídeos. Até então, essa questão está correta. Por quê? Biblioteca padrão do Windows já vem. Claro que você pode criar outra, né? Só que ele fala o seguinte: haja vista que não é possível criar novas bibliotecas para as outras coleções. Gente, já falamos que o quê?
Existe uma biblioteca padrão, mas o usuário, se ele quiser criar um outro tipo de biblioteca, ele pode? Pode. Se ele quiser alterar as pastas da biblioteca, ele pode? Pode. Então essa resposta, até a primeira oração, ela está correta. Então se a gente não vê esse não aqui, né, você já vai errar a sua questão no concurso público. Então temos que ficar atento à interpretação de texto. E se você entender o conceito tranquilamente do que seria o Windows Explorer, você vai entender que a resposta é falsa, tá? Então temos que estar atento porque eles estão cada vez mais criteriosos, né? E aí, como eu falei para vocês que o Windows Explorer ele não cai em concurso público, ele despenca, nós vamos ter várias respostas, nós vamos ter várias questões, né? Para que a gente possa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Detran São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, com o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos 2 serviços, 2 cursos, um para oficial, apenas 10 parcelas de R$ 30. E o cargo de agente oficial de trânsito por 10 parcelas de R$ 35, com a qualidade desse professor que você acabou de assistir. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do aluno, essa aula que você está assistindo é apenas 30% do total da aula, é uma aula demonstrativa para você sentir confiança, assistir às aulas do nosso professor e gostar do método aqui da Lá Concurso. O nosso curso no site é muito mais completo. O nosso curso no site, nós temos o Personal Coach, que é a metodologia fundamental para a aprovação do aluno. Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Personal Coach é o nosso projeto pedagógico. Então, como é que funciona assim, esse projeto pedagógico? Linhas gerais. Então, nós temos o conteúdo programático. A nossa equipe pedagógica vai pensar os principais assuntos primeiro, aqueles assuntos fundamentais que sempre costumam ser cobrados em concurso público. Com base nesses assuntos, nós transformamos em metas diárias de estudos, na forma de que, na qual o aluno, cumprindo cada meta de estudos, de cada meta de estudo, ele vai dar um passo importante para a sua aprovação. E nós vamos monitorar o desempenho do aluno no site. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui nessa caminhada do Detran São Paulo 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.